Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro nós observamos essas duas circunferências que se tangenciam neste ponto. Além disso, temos uma reta. Uma reta intercepta as duas circunferências nos pontos EF e GH, de modo que o segmento EF tem o mesmo tamanho que o segmento FG, que tem o mesmo tamanho que o segmento GH. Esses três segmentos têm a mesma medida. E a gente quer saber o valor do segmento EH, que é esse daqui, em função dos raios R minúsculo dessa circunferência e R maiúsculo desta outra circunferência. Bom, a gente vai usar basicamente uma estratégia muito parecida com a qual nós utilizamos, no vídeo anterior. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode primeiro, antes de tudo, antes de usarmos estratégias do vídeo anterior, observar o seguinte: e se ligarmos o ponto A de uma forma perpendicular até aquela corda EF, lembra aqui que o A é o centro dessa circunferência verde, então se a gente fizer esse segmento perpendicular, a gente sabe que esta reta, a reta que intercepta o segmento EF perpendicularmente, passa pelo centro da circunferência, ela é uma mediatriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse segmento aqui tem o mesmo tamanho desse. Eu vou dizer que esse segmento tem tamanho x e que esse segmento também tem tamanho x. Acontece que o segmento EF tem o mesmo tamanho que FG, que tem o mesmo tamanho que GH. Então, aqui também vale 2x. Se aqui vale 2x, aqui vale 2x. E eu vou fazer algo parecido para o lado de cá. Eu vou ligar o ponto B perpendicularmente até o segmento GH, até a corda GH. Então, aqui vale x e aqui também vale x. Agora, a nossa estratégia se torna parecida com a do vídeo anterior. Em que sentido? A gente liga os centros das circunferências e a gente sabe que esse segmento que une os centros das circunferências, esse segmento passa aqui bem nesse ponto tangente, às circunferências. A gente sabe que aqui, por exemplo, vale R minúsculo e aqui vale R maiúsculo, os raios destas circunferências. Vamos escrever esse segmento que nós estamos observando em termos de x e de R minúsculo. E vamos escrever esse segmento aqui em termos de x e R maiúsculo. De que forma? Bom, a gente pode formar esses triângulos, esses triângulos retângulos. Formando esses triângulos retângulos, o que acontece? Aqui a gente sabe que vale o R minúsculo, Esse segmento EA vale R minúsculo. E esse segmento aqui, BH, vale o R maiúsculo. E, aplicando o teorema de Pitágoras para este triângulo, o que acontece? Esse cateto vale R quadrado menos x quadrado, tudo isso na raiz, Vale R ao quadrado menos o x ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Então, vamos fazer aqui a raiz quadrada. Então, esse segmento é um dos catetos, Ele vale a raiz quadrada de R ao quadrado menos o x quadrado. E aqui, de igual modo, esse aqui vale a raiz quadrada de R maiúsculo ao quadrado menos o x ao quadrado. Só que daí a gente usa aquela estratégia do vídeo anterior, que é formar, este retângulo. Vamos formar este retângulo nessa posição. Então, essa medida aqui vale essa, porque nós estamos diante de um retângulo. E essa daqui, ela tem essa medida, vale 4x. Aqui a gente coloca 4x. E observe que nós formamos este pequeno triângulo retângulo em que a hipotenusa vale R maiúsculo mais o R minúsculo. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E esse segmentozinho aqui, ele vale o quê? Vou colocar uma flecha aqui para o lado. Ele vale a raiz quadrada de R ao quadrado menos o x ao quadrado, menos a raiz quadrada de R ao quadrado minúsculo menos o x ao quadrado. Este segmento. Porque tudo isso vale a raiz quadrada de R ao quadrado menos o x ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras para esse triângulo, mais esta parte aqui vale esta. Então a gente simplesmente faz a diferença
entre esses segmentos. E agora a gente simplesmente aplica o teorema de Pitágoras para este triângulo daqui. Então, aplicando o teorema de Pitágoras para aquele triângulo, nós vamos obter o seguinte. O quadrado da hipotenusa, né? Então vai ficar r mais r ao quadrado, ou seja, r ao quadrado mais 2 vezes r mais r ao quadrado. É igual ao quadrado deste cateto aqui, 16x ao quadrado, mais o quadrado deste outro cateto. Ou seja, quando a gente aplicar o quadrado dessa expressão, vai ficar isso aqui ao quadrado, vai sumir a raiz, então vamos obter r ao quadrado menos o x ao quadrado. Isso daqui ao quadrado também vai sumir a raiz, fica r ao quadrado minúsculo menos o x ao quadrado. E 2 vezes esse, ou seja, menos 2 vezes a raiz quadrada de r ao quadrado menos o x ao quadrado, a raiz quadrada de r minúsculo ao quadrado menos o x ao quadrado. E agora a gente pode cancelar algumas coisas. A gente pode cancelar este r ao quadrado com este r ao quadrado, esse r minúsculo ao quadrado com esse r minúsculo ao quadrado, né? E, portanto, vamos obter 2r vezes r do lado esquerdo. E do lado direito, observe que nós temos 16x ao quadrado menos 2x ao quadrado, ou seja, 14x ao quadrado. Menos essa expressão, ou seja, menos 2 vezes a raiz quadrada de r ao quadrado menos o x ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada do r minúsculo ao quadrado, menos o x ao quadrado. Vamos pegar essa expressão agora e vamos dividir por 2 os dois lados, obtendo r vezes r igual a 7x ao quadrado, menos raiz quadrada de r ao quadrado menos o x ao quadrado, raiz quadrada de r minúsculo ao quadrado menos o x ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar o 7x ao quadrado com esse valor aqui, ó. E vou passar essa expressão para o lado esquerdo. Então, passando isso daqui para o lado esquerdo e passando o r vezes r para o lado direito, e elevando ao quadrado, a gente já pode obter essa expressão, ó, r ao quadrado menos x ao quadrado, né? Como eu vou elevar ao quadrado, aquelas raízes quadradas ali vão sumir. Vai ficar assim, ó. Vai ficar isso daqui igual a 7x ao quadrado menos r vezes r ao quadrado, né? Só que essa parte aqui a gente também pode desenvolver. Então vamos desenvolver agora aqui, ó. Eu vou até apagar aqui, a gente já pode desenvolver nesse canto mesmo, ó. Vai ficar isso daqui ao quadrado, né? Vai dar 49x na quarta, mais isso daqui ao quadrado, mais o r ao quadrado vezes o r ao quadrado, e daí vai ficar 2 vezes esse, só como tem um sinal de menos, né, porque temos 7x quadrado menos r vezes r, isso vai dar menos 14r vezes r, o x ao quadrado. Agora vamos desenvolver esta parte aqui, ó. Vai ficar r ao quadrado multiplicado por r minúsculo ao quadrado, daí isso daqui vezes isso e isso vezes isso, né? A gente pode colocar o menos x ao quadrado em evidência, daí vai para dentro do parênteses o r maiúsculo ao quadrado mais o r minúsculo ao quadrado. E o menos x ao quadrado multiplicado com o menos x ao quadrado dá mais x na quarta. Isso é o que fica do lado esquerdo. Do lado direito a gente repete isso aqui, vai ficar 49x na quarta mais r ao quadrado menos 14r vezes r, x ao quadrado. Nota que a gente pode cancelar essa expressão com essa expressão, né? A gente pode passar tudo para o lado esquerdo. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vou passar esse x na quarta para o lado direito, vou passar essa expressão aqui para o lado esquerdo e vou juntar com essa expressão, ó, porque aqui nós temos um x ao quadrado e aqui nós temos um x ao quadrado. Então, colocando o x ao quadrado em evidência, né, quando a gente passar essa expressão para o lado esquerdo, vai ficar 14r vezes r menos o r ao quadrado menos o r minúsculo ao quadrado, né? Coloquei o x ao quadrado em evidência dessas duas expressões aqui. E do lado direito a gente vai obter 49x na quarta menos o x na quarta, dá 48x na quarta.
E agora a gente pode dividir os dois lados por x ao quadrado. Vamos obter 14r vezes r, menos o r ao quadrado, menos o r minúsculo ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 48x ao quadrado. E, portanto, quanto que vale o x ao quadrado? O x ao quadrado é isso daqui, né, dividido por 48. É 14r vezes r, menos o r ao quadrado, menos o r minúsculo ao quadrado, dividido por 48. É dividido por 48. Então, o x vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada dessa expressão. Ou seja, então vamos colocar aqui a raiz, né? Raiz quadrada de 14r vezes r, menos o r ao quadrado, menos o r minúsculo ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 48. Só que 48 é 16 vezes 3. E raiz quadrada de 16 dá 4. Fica 4 raiz de 3. Mas lembre que a gente não quer saber o x. A gente quer saber o tamanho do segmento EH. O tamanho do segmento EH vale 6x. Vale 2x mais 2x mais 2x, 6x. Então, 6x, se a gente multiplicar isso aqui por 6, vai ficar 6 dividido por 4. A gente pode simplificar, dá 3 sobre 2. Vai ficar 3 sobre 2 raiz de 3, multiplicado por essa raiz aqui. Raiz quadrada de 14r vezes r, menos r ao quadrado, menos o r minúsculo ao quadrado. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. 3 dividido por 2 raiz de 3, multiplicado pela raiz quadrada de 14r vezes r, menos r ao quadrado, menos o r minúsculo ao quadrado.